Fala galera, tudo bem? Uma das maiores dificuldades dentro da área de vendas talvez seja o de ouvir um não do seu cliente. E posso falar? Talvez isso esteja te desmotivando e, consequentemente, afetando o seu resultado. Ou se você não é da área de vendas, veja esse ponto como o maior desafio para o seu início de atuação na área. Já sacou que hoje nós falaremos sobre vendas? Muito bem. Mais especificamente sobre objeções. Mas vamos fazer o seguinte, já siga o canal, já compartilhe, dê o seu like e bora com a gente. Meu nome é Denis Benedito, eu sou especialista em treinamento e desenvolvimento. Mas entenda uma coisa, quanto mais você visita clientes, maior a probabilidade de você ouvir aquele sonoro não. Então não se preocupe com isso. O que mais importa é o que você faz com isso. Você força um pouquinho mais para fechar com seu cliente? Você abaixa o seu preço? Você parte para outro cliente? O que você faz? Posso te adiantar que venda é um caminho. Entender os passos da venda e saber evoluir em cada um desses passos é o primeiro ponto para o sucesso. Alguns dividem esses passos em 5, outros dividem em 7, mas o que eu posso dizer é que toda venda ela precisa ter esse caminho muito bem percorrido. E esse caminho passa por preparação, abordagem, sondagem, experimentação, argumentação, fechamento e pós-venda. A partir do momento que inverto essa ordem ou deixo de fazer, eu fico suscetível a ter que refazer todo o processo. Isso torna incômodo para o meu cliente. Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu estou vendendo um apartamento a um cliente e acabo dando uma grande ênfase ao playground infantil, destacando ao meu cliente como um dos principais diferenciais desse empreendimento. Porém, após isso, esse cliente menciona que não possui filhos pequenos e talvez até possua filhos, porém todos eles são adultos e eles ainda não possuem netos, infelizmente. Note que terei que refazer algumas perguntas para que conheça o meu cliente, uma vez que não tinha feito durante o processo de sondagem, obrigando a ter que refazer todo o processo e tornando o atendimento mais embaraçoso, pois eu já demonstrei ao meu cliente uma ansiedade, uma falta de interesse talvez em conhecê-lo, quem sabe não domine tão bem ou a venda ou o produto. Claro que eu entendo que todos os pontos são importantes, ou seja, todos os passos da venda. Você tem que estar bem preparado para receber o cliente, sabendo o que se tem de estoque, tamanho, cor, etc. Óbvio, dependendo do produto. Ser leve na interação, ter uma boa experimentação, envolver o cliente, fazendo com que ele pratique o escapismo e possa se imaginar como dono do produto ofertado. Tudo isso é muito importante. Assim como um pós-venda que pode trazer novas indicações. Mas eu vejo que a sondagem ou as informações captadas na sondagem, elas estão diretamente ligadas à minha condução quando existe alguma objeção por parte do cliente posteriormente. Sendo assim, vamos a algumas dicas de como fazer a sondagem de excelência. Descubra com quem você está falando. Às vezes você pode fazer negócio com empresas, porém por trás disso tem uma pessoa falando. E conhecer a pessoa com quem você está se relacionando ajuda a melhorar as perguntas, fazendo com que elas sejam muito mais certeiras e objetivas. Vamos a alguns exemplos. Pesquisei e sei qual é o seu cargo e função, mas o que exatamente você faz aqui na empresa? Outra. Vi que você tem formação na área XYZ, mas como isso te ajuda no seu dia a dia? Ou melhor, que tipo de profissional você prefere lidar com o seu time? Note que todas as perguntas são estritamente profissionais, porém tem grande potencial de revelar o tipo de personalidade da pessoa que você está falando.
Segundo ponto, entenda bem o contexto da negociação. Se você vai visitar e atender um cliente e sabe que ele está tendo dificuldades em pagar os seus últimos fornecedores, obviamente que o discurso ele é diferente de um cliente que você sabe que está indo muito bem e acaba de abrir uma nova filial. Se envolver no contexto é tudo para que você consiga saber o que o seu cliente precisa afinal. Às vezes, um bom vendedor ele precisa até explicar isso ao seu cliente, gerar a necessidade do seu produto. Portanto, entender o contexto fará com que você seja muito mais seguro em trazer soluções. E por falar em soluções, mostre o valor delas e como o cliente pode lucrar com isso. Veja alguns exemplos. O que vai acontecer se você não resolver isso logo? Ou, talvez se eu te dissesse que a empresa tal resolveu isso dessa forma. Ou, já pensou se você eliminasse tudo isso e ainda tivesse um custo menor? Não há fechamento de negócios sem uma boa sondagem de venda. Portanto, para você fechar um negócio, você precisa descobrir o que o seu cliente precisa e mostrar como a sua solução atende essa demanda. Lembre-se, a solução ela precisa ser muito boa e estar muito bem definida. Por isso, obviamente, se atente nas perguntas de sondagem, explore ao máximo o conhecimento do cliente nessa etapa da negociação. Afinal, ninguém quer um cliente insatisfeito falando mal de você ou do seu atendimento futuro. E aí, quer mais dicas de negociação para você seguir em frente com a sua venda? Quer um conteúdo personalizado, de acordo com a sua necessidade? Colocar a sua equipe de vendas em outro patamar? Me chame. Eu desenvolvo um plano de ação específico e personalizado entendendo a sua necessidade. Eu vou fixar um comentário com os meus contatos, aí você pode ficar à vontade para me chamar. Eu terei muito prazer em ser uma ferramenta de evolução. Então faz assim, olha, já siga o canal, curta, compartilhe o vídeo para que possamos ter ainda mais alcance e que esse conteúdo chegue àquela pessoa que falta só um pequeno detalhe para alavancar suas vendas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!